Você teria coragem de ficar sozinho dentro de um cemitério depois da meia-noite? Porque eu fiquei, e até hoje eu me arrependo. Eu nunca fui de acreditar em história de assombração. Sempre ouvi aquelas conversas de cidade pequena, de gente dizendo que viu vulto entre os túmulos, que escutou choro perto da capela, que sentiu alguém passando por trás quando não tinha ninguém ali. Eu sempre ri disso. Na época, eu estava precisando de dinheiro e apareceu um bico simples, pelo menos na teoria, tomar conta do cemitério municipal durante 3 noites, enquanto o vigia fixo se recuperava de uma cirurgia. Era um trabalho fácil, abrir portão lateral para os funcionários bem cedo, dar uma volta de hora em hora, ver se ninguém invadia para roubar bronze, quebrar túmulo ou usar droga escondido lá dentro. Só isso. No primeiro turno, eu ainda fui tranquilo. Levei café numa garrafa, uma lanterna boa e fiquei sentado perto da administração, tentando matar o tempo no celular. O problema é que lá dentro o sinal quase não pegava, e quando pegava, os vídeos não carregavam. As mensagens iam e voltavam. Então, depois de um tempo, o silêncio começou a pesar. Cemitério de dia já é estranho, de noite é outra coisa. Você começa a reparar no tamanho das sombras, no jeito que o vento passa pelas folhas secas, no barulho das folhas raspando na pedra. Tudo parece maior, mais perto, mais vivo. A primeira coisa estranha aconteceu por volta de 1 da manhã. Eu estava fazendo a ronda perto da ala antiga, onde ficam os jazigos mais velhos, aqueles com anjos quebrados, retratos desbotados e grades enferrujadas. Foi aí que eu vi um barulho seco, como se alguém tivesse pisado em cascalho atrás de mim. Eu parei na hora, virei a lanterna, nada. Fiquei alguns segundos olhando, tentando enxergar alguma movimentação entre os túmulos, mas não vi ninguém. Pensei que podia ser gato, ou rato, ou só eco dos meus próprios passos. Continuei andando. Só que o barulho veio de novo, dessa vez mais perto. Não parecia bicho, parecia alguém me acompanhando e parando quando eu parava. Eu deveria ter voltado naquele momento, de verdade, mas a gente sempre tenta achar uma explicação idiota antes de aceitar que alguma coisa tá errada. Eu fui até a fileira de túmulos, de onde o som parecia ter vindo. Passei a lanterna devagar entre as lápides, data antiga, nome apagado, vaso quebrado, cruz torta, e foi aí que eu vi uma coisa que me deu um arrepio absurdo. Um maço de flores, ainda fresco, em cima de um túmulo abandonado. Aquilo não fazia sentido. Aquele setor não recebia visita há anos. Segundo o administrador, eu abaixei a lanterna e na mesma hora ouvi um sussurro, baixo, perto do meu ouvido. Eu não entendi a palavra, mas ouvi. Virei com tanta força que quase caí. A lanterna escapou da minha mão, bateu no chão e apagou por uns segundos. Quando voltei, eu juro, eu juro que tinha alguém entre os dois túmulos me olhando. Só que não ficou ali tempo suficiente para eu ter certeza. Foi como ver uma pessoa e perder a imagem no mesmo segundo. Um corpo magro, alto, parado demais. Eu recuei, peguei a lanterna firme e fui quase correndo até a administração,
Passei o resto da madrugada tentando me convencer de que era cansaço. No dia seguinte, eu quase desisti, mas eu precisava do dinheiro, então voltei. A segunda noite foi pior. Começou a chover fino no começo do turno. A terra ficou escura, pesada, e o cemitério inteiro parecia mais fechado. O som da água batendo nas lápides fazia parecer que tinha gente andando o tempo todo. Eu fiquei evitando a ala antiga. Rodei só a parte nova, perto dos corredores centrais. Tudo normal, até umas 2h20. Foi quando eu ouvi alguém batendo no portão principal. 3 batidas, fortes. Eu fui até lá, achando que podia ser algum parente desesperado, polícia, qualquer coisa. Mas quando eu cheguei, não tinha ninguém. O portão estava vazio, rua vazia, calçada vazia. Então ouvi as 3 batidas de novo, só que não vinham do portão, vinham de dentro do cemitério. Eu congelei, a chuva diminuía e o som ficou mais claro. Parecia alguém batendo, com um nó nos dedos, em pedra. Eu fui seguindo o barulho devagar, com a lanterna tremendo na mão, cada vez mais fundo, mais longe da entrada, mais perto da capela velha, que estava desativada havia anos. Cheguei perto dela, o som parou. Silêncio total. Aquele tipo de silêncio que faz o ouvido doer. A porta da capela estava entreaberta e eu tinha certeza de que ela estava fechada quando passei por ali, no começo do turno. Eu aproximei a lanterna e vi a madeira molhada, inchada, como se alguém tivesse empurrado por dentro. Foi aí que senti um cheiro horrível. Tinha terra molhada misturada com flor podre, um cheiro doce e azedo ao mesmo tempo. Eu devia ter ido embora, mas eu encostei na porta. E quando a luz entrou pela fresta, iluminou os bancos empoeirados, o altar quebrado e uma marca de barro no chão, como se alguém tivesse entrado arrastando os pés. Segui aquela marca com a luz. Ela terminava bem na frente do altar, só que ali não tinha ninguém. Eu fiquei alguns segundos parado, tentando respirar devagar, quando ouvi um som atrás de mim. Não era passo, era respiração. Lenta, pesada, muito perto. Eu virei num reflexo. Não tinha ninguém na porta da capela, mas tinha uma sombra passando pelo lado vital lateral. Alta, comprida, humana, quase. Saí dali na hora, tropeçando nos próprios pés. Quando cheguei do lado de fora, a chuva já tinha parado, e no corredor, entre os túmulos, mais adiante, tinha alguém parado, me observando. Não corria, não andava, não fazia nada, só olhava. A lanterna batia no rosto e eu não conseguia entender direito o que estava vendo. Parecia um homem muito magro, com a roupa escura colada no corpo, a cabeça levemente inclinada, os braços compridos demais. E foi aí que eu percebi o pior. Aquilo não piscava. Eu dei 2 passos para trás, a figura deu um para frente. Eu travei, ela deu outro. Então o rádio, preso na minha cintura, chiou sozinho, num volume tão alto que eu quase soltei um grito. Só que ninguém me chamava, era só interferência. Um chiado sujo, como se alguém estivesse tentando falar de muito longe. Quando olhei de novo, a coisa não estava mais no corredor. Tinha sumido.
Eu não sei explicar o que senti naquele instante, porque quando alguma coisa some daquele jeito, você não pensa ainda bem, você pensa, para onde foi? Eu girei a lanterna para todo lado, nada. Foi então que eu vi um cascalho sendo esmagado atrás de mim. Virei no impulso, nada, mas senti. Senti alguém perto bastante para me tocar. Corri de volta para a administração e me tranquei lá até amanhecer. Eu disse a mim mesmo que aquela seria minha última noite. Eu disse a mim mesmo que aquela seria minha última noite. Só que o administrador me implorou para cobrir o terceiro turno. Disse que conseguiria alguém pro dia seguinte. Pagaria dobrado. Eu aceitei. E esse foi meu erro. Na terceira noite, já entrei nervoso. Não fui até a ala antiga. Não fui perto da capela. Fiquei na entrada, sentado, ouvindo qualquer barulho e imaginando mil coisas. Só que perto das 3 da manhã, a energia caiu. O cemitério inteiro ficou escuro. Não era uma escuridão normal, era um preto pesado. A lua estava coberta, os postes da rua apagaram junto, e por alguns segundos eu fiquei só com a lanterna do celular. Foi aí que eu vi alguém andando entre os túmulos, não devagar, andando como quem já sabe o caminho. O som veio reto na minha cabeça. Cascalho, água, cascalho, água. Eu apontei a luz tremendo para o corredor central e vi. Tinha alguém entre os túmulos, parado, só que dessa vez estava mais perto do que nunca. Eu iluminei o corpo primeiro, roupa escura, ombro estreito, braço suspendido. Depois subi a luz devagar até o rosto. Eu queria muito poder dizer que era um invasor, um bêbado, um mendigo, qualquer pessoa, mas não era, porque o que quer que fosse aquilo não parecia humano. A pele parecia esticada demais sobre o rosto, a boca aberta num formato errado, e os olhos. Os olhos refletiam a lanterna, mas não do jeito normal. Brilhavam parados, fundos, como vidro molhado. Eu não conseguia me mover. Então aquilo inclinou a cabeça mais um pouco e sorriu. Um sorriso pequeno, quase curioso. No segundo seguinte, a energia voltou, as luzes acenderam e o corredor ficou vazio. Vazio como se nunca tivesse existido nada ali. Eu larguei o turno, não esperei amanhecer, saí pelo portão lateral e nunca mais voltei. No dia seguinte, fui receber o pagamento. Tentei contar para o administrador o que tinha acontecido, mas ele ficou me olhando em silêncio. Depois abriu uma gaveta, puxou uma foto antiga e colocou na minha frente. Era a imagem de um homem muito magro, funcionário antigo do cemitério, morto ali dentro, décadas antes, numa madrugada de apagão. Segundo ele, sempre que alguém fica sozinho depois das 3, acaba vendo o homem entre os túmulos. Eu fui embora sem dizer nada, mas antes de sair, perguntei uma coisa que até hoje eu me arrependo de ter perguntado. Eu disse: ele costuma chegar perto de quem vê? O administrador demorou alguns segundos para responder. Depois falou baixo: não, normalmente ele só observa. Eu respirei aliviado por um instante, até ele completar. Quando ele sorri, é porque já te reconheceu. E desde aquela noite, às vezes, quando eu passo por algum cemitério fechado, eu tenho a sensação de que tem alguém parado lá dentro, entre os túmulos, esperando eu olhar de novo.
Quando minha lanterna bateu no rosto dele, eu entendi na mesma hora que não devia ter continuado andando. Isso aconteceu num velório que terminou tarde demais. Um conhecido, distante da minha família, morreu. E como eu tinha carro, acabei ajudando a levar umas coroas de flores e algumas caixas que sobraram da cerimônia até o cemitério. A ideia era simples: deixar tudo organizado para o enterro da manhã seguinte e ir embora. Só que as coisas atrasaram. Gente conversando, documento faltando, funcionário que sumiu. Quando eu percebi, eu já estava praticamente sozinho naquele lugar. Era perto das 11h30 da noite. O cemitério ficava numa parte antiga da cidade, cercado por muros altos e árvores velhas. Tinha uma capela no centro, corredores estreitos e uma parte mais afastada, onde os túmulos eram mais baixos, mais antigos, quase engolido pelo mato. Os dois coveiros terminaram de descarregar as coisas e saíram antes de mim. Eu fiquei porque ainda precisava entregar a chave de um depósito para o encarregado, só que o encarregado não aparecia. Esperei 15 minutos, depois 20. Tentei ligar, nada. Aí resolvi procurar. Pensei que ele podia estar nos fundos, perto da casa de ferramenta. Peguei a lanterna do carro e fui andando sozinho. E já comecei errado aí. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Não sei explicar direito, mas o cemitério à noite tem um silêncio diferente. Não é ausência de som, é um silêncio que parece prestar atenção em você. Meus passos faziam eco entre os túmulos. A luz da lanterna ia abrindo pedaços do caminho, mostrando nomes, fotos antigas, vaso tombado, cruzes escuras. E quanto mais eu avançava, mais eu tinha a sensação de que eu estava entrando num lugar onde não deveria estar. Chamei o encarregado 2 vezes. Ninguém respondeu. Segui até a porta dos fundos e encontrei a casa de ferramentas fechada, cadeado no lugar, sem sinal de ninguém. Foi aí que eu devia ter voltado, mas quando virei para retornar, vi uma movimentação estranha entre os túmulos mais afastados. Alguma coisa passou entre duas lápides. Rápido. Eu pensei na hora que fosse alguém tentando se esconder. Talvez morador de rua, talvez ladrão, talvez algum adolescente querendo assustar os outros. Então apontei a lanterna e falei firme: Tem alguém aí? Nada, só o mato mexendo. Dei alguns passos e vi de novo uma pessoa parada entre os túmulos. A distância não deixava ver o rosto direito, mas dava para perceber que estava me olhando. Não se abaixava, não fugia, não respondia, só ficava ali, imóvel. O estranho é que a postura não era normal. Os ombros muito caídos, a cabeça torta, os braços esticados ao lado do corpo, reto demais. Eu senti aquele frio na barriga na mesma hora, porque quando alguém vivo é pego num lugar desses, geralmente reage, se assusta, corre, xinga, faz qualquer coisa. Aquilo não fez nada. Eu chamei mais uma vez. Ei! Foi aí que ele virou devagar e saiu andando para dentro da parte mais escura do cemitério. Não correndo, andando, como se quisesse que eu fosse atrás. Eu sei como isso soa, eu sei. E mesmo assim eu fui. Não por coragem, por impulso, por nervoso.
por aquela mania burra de querer provar que existe explicação para tudo. Passei por um corredor apertado, depois outro. A parte nova ficou para trás. Entrei numa área que nem eu sabia que existia, cheia de túmulo antigo, alguns afundado, outros rachado. O mato batia na perna, o cheiro era de terra úmida e flor esquecida. Então eu vi de novo, mais perto, parada ao lado de um jazigo baixo, quase escondido pelas sombras. A luz bateu no corpo primeiro, roupa escura, grudada, molhada ou muito velha, eu não sei. O peito parecia afundado, o pescoço fino demais, e quando a luz subiu para o rosto, eu parei de andar. Era um rosto humano, mas todo errado, como se alguma coisa tivesse tentado imitar um rosto e não tivesse acertado. A pele parecia acinzentada, a boca levemente aberta, os olhos fundo, parado, e o olhar estava inteiramente em mim. Foi aí que eu senti minhas pernas amolecerem. Aquela coisa me olhou de volta. Não era só presença, não era só vulto, não era imaginação. Tinha intenção naquele olhar, tinha reconhecimento. Eu recuei. Ele não veio para cima, só inclinou a cabeça. No segundo seguinte, um barulho estourou atrás de mim, tão perto que eu quase gritei. Virei a lanterna num reflexo e vi uma cruz de madeira caída no chão. Só que eu tinha certeza de que ela não estava bamba quando passei. Olhei de volta, a figura tinha sumido. Aquilo me deu um desespero que eu não sei descrever, porque o pior não é ver, o pior é perder de vista. Comecei a voltar rápido pelo caminho, ou pelo menos o que eu achava que era o caminho. Só que o cemitério de noite embaralha tudo. Corredor parece corredor, túmulo parece túmulo. Eu virei 2 vezes e fui parar na mesma fileira. Tentei achar a capela ao longe, qualquer referência, mas só via sombra. Então ouvi passo, não os meus, atrás de mim, lento, arrastado. Eu acelerei, os passos aceleraram também. Foi aí que comecei a correr. A lanterna balançava, cortando nomes e retrato no escuro. Eu só pensava em sair dali. Só que quanto mais eu corria, mais parecia estar entrando para dentro. Meu coração estava disparado. Eu mal conseguia respirar. Até que dei de frente com a capela, a mesma capela pela qual eu tinha passado antes. Só que agora ela parecia diferente, mais escura, a porta entreaberta e uma vela acesa lá dentro. Uma vela, sozinha. Aquilo não fazia sentido. Eu parei um segundo, tentando decidir se entrava ou se contornava, quando ouvi o som de alguém pisando no cascalho atrás de mim, bem perto. Virei a lanterna de uma vez. Ele estava ali, a menos de 4 metros, parado no corredor, me olhando. Eu consegui ver melhor dessa vez e me arrependo até hoje. O rosto tinha traço de mais e de menos ao mesmo tempo, como se fosse um rosto puxado de um lugar muito antigo. A pele parecia colada nos ossos. Os olhos não tinham vida nenhuma, mas estavam abertos demais, fixo demais. E a boca começou a abrir um pouco mais, não como quem vai falar, como quem está lembrando como se faz. Eu entrei na capela sem pensar, empurrei a porta e tentei fechá-la, mas a madeira travou no chão. Fiquei segurando com o corpo, ouvindo a respiração sair tremida, esperando o empurrão do lado de fora, mas ele não veio.
Nada veio. Silêncio. Silêncio total. Depois de alguns segundos, criei coragem e olhei pela fresta. Corredor vazio, mais uma vez. Foi aí que reparei na vela acesa diante do altar e na parede atrás dela. Havia uma placa antiga, com o nome antigo de funcionários do cemitério. Um deles tinha uma foto pequena. Quando eu aproximei a lanterna, meu estômago virou. Era ele, ou o que quer que eu tivesse visto lá fora. Mesmo rosto fino, mesmo olhar fundo, a foto estava amarelada, antiga, e embaixo do nome havia uma data de morte, décadas atrás. Eu dei um passo para trás na hora e pisei em cima de coisa macia. Quando virei a luz para o chão, vi marcas de telha molhada começando perto da porta e terminando exatamente onde eu estava, como se alguém tivesse entrado na capela comigo. Eu não esperei mais nada, saí correndo sem olhar para os lados, bati no portão lateral, chutei grade, gritei até o motorista de aplicativo que estava parado do lado de fora ouvi e abri para mim. Entrei no carro dele sem explicar direito e fui embora tremendo. No dia seguinte, voltei durante a tarde para devolver a chave do depósito. Tinha gente por todo lado, sol forte, tudo normal, quase ridículo de tão comum. Perguntei sobre a foto da capela. O encarregado me olhou estranho e disse que não havia foto nenhuma lá atrás, só nomes gravados numa placa de mármore. Eu fui conferir e ele estava certo. Não tinha retrato, não tinha vela, não tinha nada, só os nomes. Mas tinha uma coisa que me fez gelar na mesma hora. No último nome da placa, o mesmo que eu tinha visto na noite anterior, alguém tinha deixado uma flor recente, uma flor branca, ainda úmida. O encarregado jurou que ninguém mexia naquela placa havia anos. Eu nunca mais voltei lá de noite. Só que desde então, às vezes, eu acordo no meio da madrugada, com a certeza de que tem alguém me observando. Não do quarto inteiro, só de um canto, quieto, parado. E o pior é que eu sempre lembro da última coisa que eu vi antes de sair correndo daquela capela. Na frente da porta, do lado de fora, por menos de um segundo, aquele rosto ainda estava me olhando.